Agora vamos para a irrigação. A irrigação também você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas da irrigação, que na irrigação também são as veias ali do jardim vertical. A maioria dos jardins vertical vão precisar de uma irrigação, porque fica inviável você fazer a irrigação de várias plantas ao mesmo tempo com uma mangueirinha. E muitas das vezes essa mangueira, o negócio está tão denso, a massa de folha está tão densa, que o que bate na folha não rega. Então você tem que ter um sistema ali que vai jogar a água diretamente onde é que ela precisa, que é na raiz. Então, alguns cuidados com a irrigação que a gente tem que ter no jardim vertical é o MCA, que é o metro por coluna d'água, né? Que é ou seja, se a caixa d'água está a uma determinada altura, ela tem uma determinada pressão. Então, às vezes, a caixa d'água está bem baixinha ali, quando você vê quase não tem pressão, não consegue chegar no sistema direito do jardim vertical. Então, muitas das vezes assim você vai precisar de uma bomba, né? Ou uma bomba centrífuga ou um pressurizador do sistema, né? Que vai fazer com que tenha mais pressão no sistema para que a água passe em todos os tubinhos, em todos os gotejadores da planta. Então é importante você ver se o MCA dá uma boa vazão, se é pouco vaso, dá para fazer numa boa. Tem umas mangueirinhas que são bem fininhas, que dependendo da quantidade de vasos, ela supre tranquilamente, sem precisar de você colocar uma bomba. Mas tem outras formas, às vezes o jardim vai ficar muito alto, por exemplo, e tem muitas plantas, vai precisar de colocar um sistema para auxiliar na pressão dessa água. É, é legal você ver que se o ponto o ponto de água que tem ali é da caixa d'água ou do sistema de água da rua. Porque uma coisa aconteceu comigo, né? Que o ponto que a gente colocou no local lá, quando a gente viu, a gente acertou todos os pontos, assim, o arquiteto já tinha passado pra gente, coisa e tal, quando a gente foi implantar, a gente colocou lá o sistema de irrigação, fez tudo, e a gente reparou que estava tendo um problema com a irrigação, as plantas estavam murchando. E a gente tinha colocado a água para poder circular no sistema na parte da manhã. E depois que a gente descobriu que, na verdade, o ponto de água que o arquiteto deixou para a gente era um sistema da rua e que de manhã a água estava fechada. Então, o que a gente tem? A gente tem o problema que na hora que estava aberto o sistema não tinha água. Aí quando fechava tinha água. Então é um errinho bobo, mas que, olha só, imagina se a gente não tivesse descoberto isso, trocado o horário ali da irrigação, a gente teria muito problema com a planta, né? Então, o ideal é você ter um reservatório próprio ali, uma caixa d'água, um local, uma cisterna, em que você tenha uma água de acordo com o horário que você quiser. Se você colocar o sistema da rua, né, o sistema da concessionária, você pode ter esse problema, que tem lugares que a água é muito pouca vazão e você tem esse problema dos horários, que às vezes cessa a água. Então, o, a montagem do sistema aqui, você tem que tomar bastante cuidado, né? Fazer um sistema legal. Dependendo do fabricante que for te mandar o sistema de jardim vertical, ele já te dá uma ideia ali, um cálculo de irrigação, então ele já te ajuda nisso. A montagem das mangueiras também, toma cuidado para você fazer o mais certinho possível, um sistema que não tenha vazamento, para você, quanto mais vazamento ter, menos pressão ela atinge. Então é legal que o sistema esteja todo pressurizado de acordo ali com a necessidade. O sistema com interligação da água excedente, né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu particularmente, igual que eu falei anteriormente, né? Eu gosto disso de que o sistema ele tem interligação ali, ou seja, se eu regar todo mundo de cima, as de baixo também recebem. Isso é um problema quando às vezes tem muita água no sistema ali e pega muita água a ponto de ficar muito encharcado a parte de baixo do jardim vertical. Isso pode ser um problema. Mas eu tive esse problema de falta de água justamente em outros sistemas que não me impediam de que uma água caía no outro, porque às vezes um sistema não estava legal, não estava pegando tão bem a água, poderia acontecer que a água de cima poderia suprir a de baixo, mas não estava acontecendo. Então, aí teve que resolver tudo, teve que retirar tudo, ver o que estava acontecendo, assim, agora está tudo certo para poder voltar ao sistema normalmente. Mas aí uma coisa que poderia ser dar uma ênfase lá na parte de cima, que o de baixo com certeza receberia água. Então, isso aí é uma coisa que
às vezes é interessante você colocar na balança. O dreno, né? Que é importante você ter um local, porque senão essa água toda vai cair no chão, vai ficar escorregadio, às vezes cai água com terra. Então é legal você ter um dreno bacana, você utilizar um ralo interessante ali que não vai entupir com a folhagem. O tempo de irrigação também, cara, isso é importante. Uma coisa que parece ser boba de falar. É importante você saber que um sistema desse não precisa ficar ligado por muito tempo. É um sistema ali que você ligar de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, seja lá o que for. Assim, quanto mais água você colocar ali no sistema, mais vai rodar, né? A água, tudo ali. Mas não precisa de muita coisa. Eu tive um caso em que eu fui no local, né? Já tinha um jardim vertical, ele estava com problema, esse jardim vertical, inclusive. E quando a gente foi conversar com a pessoa, e estava dando problema, porque a água estava infiltrando tudo na parede, estava quebrando, caindo revestimento dentro da sala da pessoa. Então, assim, foi uma bagunça. E quando a gente foi descobrir ali, foi tentar fazer uma medida paliativa, né? Porque senão ia ter que destruir tudo. A gente tentou, fez uma impermeabilização, fez tudo ali. Mas aí eu fui conversar com o cliente e fui falar que como é que estava a parte de irrigação, porque tinha uma irrigação automática. E quando foi ver, a irrigação estava sendo ligada 2 vezes ao dia durante 15 minutos. Então, ou seja, era quase um banho. A planta tomava banho 2 vezes ao dia. Então, assim, e a água, fora a conta d'água da pessoa, né, que estava enorme, que ela falou, pô, eu tenho piscina, tem o jardim tá tomando uma água absurda. Aí, pô, eu quase tive um troço, né, que eu falei, caraca, 15 minutos ligado o sistema direto, não tem como. Então, assim, no máximo uns 2 minutinhos ali, 1 minuto às vezes. Então, assim, dependendo do sistema ali, né, que é de gotejamento ou de aspersorzinho que você coloca, mas cara, 15 minutos é muito tempo, então vocês têm que tomar cuidado com isso. O tempo ideal é quando você faz o sistema ali, quando coloca, e ele já desce ali quando você vê o excedente já saindo, já é o tempo ideal, tá bom? E o diâmetro da mangueira, né? Tem mangueiras que são maiores, menores, então, de acordo com o que você precisar ali, às vezes uma mangueirinha menor, ela fica mais escondida, ou um sistema que não tem muita pressão, essas mangueiras menores, elas são bem-vindas, né? Agora tá sendo bastante utilizada nessas irrigações domésticas. É legal falar um pouco delas. Eu vou falar aqui um pouco dos tipos de irrigação, só para vocês terem uma ideia, né? Que alguns são utilizados para jardim vertical, outros são normal, mas é legal que você acha pouca informação assim para dessas coisas de gotejadores, às vezes é muito específico, a pessoa não gosta. Então eu só vou dar uma pincelada aqui para vocês terem uma ideia como é que são os para esse sistema de jardim vertical. Aqui você tem os gotejadores, que esse aqui você vai nivelando ali na pontinha dele, tá vendo? Parece uma boquinha de garrafa, você vai ou fecha para um lado ou fecha para o outro, ele vai limitando a vazão. E você tem os compensantes, né? Os autocompensantes. Que esse aqui, a pressão pode ser o que for, ele tem uma pressão mínima que ele trabalha, mas se a pressão for maior, ele vai liberar a mesma quantidade de água. Então, cada corzinha, ela libera uma vazão de água. Vamos supor, 10 litros hora, 20 litros hora, 30 litros hora. Esse aqui não, esse aqui vai de acordo com a pressão da água. Se tiver mais pressão, geralmente sai mais água. Você tem as mangueiras perfurantes, perfuradas, né? Desculpa, perfuradas ou transpirantes, que você pode colocar ali junto do próximo ao solo, em que ela vai fazer esse trabalho, que ela vai soltando essa água devagar aqui ou igual aqui, que vai molhando o solo. Você pode utilizar esse tipo. Tem algumas que são de jardim vertical, geralmente elas têm os buracos mais espaçados, né, que são um buraco para cada negócio, uma fileira. Então fica mais fácil o jardim vertical. Não fica esse aqui um monte de tudo para todo lado, né? Fica mais direcionado. Tem os nebulizadores. Isso aqui é legal para plantas epífitas, que às vezes você precisa que essa água passe ali principalmente na orquídea Wanda. É legal você utilizar eles assim, eu acho bem bacana. Ou locais com plantas que gostam de umidade alta. Isso aqui é bom. Então, o aspersor, né? Mas você não utiliza isso em jardim vertical, porque é igual como se estivesse tacando a mangueira, né? Igual aqui, ó, ou regar manualmente jogando água nas folhas, não é legal você fazer isso. Então, não é bacana você utilizar um aspersor, colocar um aspersor e falar, não, eu vou utilizar um aspersor que eu já tenho aqui, então não é uma boa ideia.
E também você tem um jeito legal, quando você faz o sistema, que às vezes você pode fazer um circuito fechado, que é o quê? Você tem ali o seu jardim vertical, né? Você tem. Deixa eu pegar a caneta aqui. Você tem seu jardim vertical aqui. E aqui embaixo, ao invés de ter uma drenagem que vai sair aqui e vai embora, não, tem uma bomba aqui dentro, uma bombinha. E essa bomba é que alimenta o sistema. Aí vai lá para cima, aí joga aqui nos filetezinhos aqui, para justamente você ter essa recirculação de água. Isso aqui é legal quando você não tem pontos de drenagem no local, você pode fazer isso. Você faz um circuito fechado de alimentação de irrigação, né? Então, aí você tem que tomar cuidado com uma tela, né? Alguma coisa anti-mosquito ali, que eu acho importante, né? Você ter alguma coisa ali. Até também para evitar folhas que entrem na bomba e acabem entupindo ela ou dando problema. A bomba ela tem que ser capaz de vencer a coluna d'água, né? Isso aqui que é a coluna d'água. A coluna d'água, CA. Porque às vezes você coloca uma bomba que ela na hora só chega só até aqui. Aí você não tem. Aí o restante do sistema não consegue pegar água. E o ideal é possuir um sistema de compartimento pré-filtro para evitar partículas sólidas. Então, é igual que eu falei aqui, né? Você bota uma telinha para evitar água, mas às vezes cai terra, alguma coisa. Então, eu particularmente faria como se fosse um compartimento aqui, com uma telinha um pouquinho mais fechada, né? Uma malha mais fechadinha aqui, que impediria partículas que poderiam danificar a bomba cair aqui dentro. Beleza? Essa parte aqui já foi a de irrigação, né? Deixa eu tirar essa é a parte de irrigação que eu queria falar. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E agora vamos falar das montagens do sistema aqui de irrigação, né? Acabei esquecendo aqui, falei o tipo de irrigação, agora vamos falar das montagens. Como é que a gente monta um sistema de irrigação, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que ter um ponto de água, óbvio, né? Tem que ter um local em que essa água vai ser coletada, vai ser distribuída ali para o nosso sistema. Você tem que ter um filtro de disco, que é esse filtrozinho aqui, ó, tá vendo? Isso é um filtro de disco. Você coloca na abertura aqui um pouco antes do seu pressurizador ou da área que vai entrar a água para o sistema. Isso aqui é importante que ele faz o pré-filtro do sistema ali, a filtragem, né? Ele vai pegar e aquelas partículas, aquelas pedrinhas que vêm junto da água da rua ou da água da caixa d'água, ela impeça que entupa o sistema. Então, é legal você ter um filtro de disco ali dentro. Aí você vai ter o controlador, né? Que ele pode ser um controlador externo ou aquele que já vem embutido aqui no solenoide, né? Que o controlador externo você tem a vantagem de você pode colocar o controlador do jardim vertical, você pode colocar o controlador do jardim da linha 1, linha 2, linha 3, você pode colocar tudo aqui num negócio só. Ou você pode colocar esses aqui que são mais simples, né? Que já vem aqui com um sistema igual esse aqui, um sistema Wi-Fi, tem sistema Bluetooth, que você faz todo o sistema aqui como se fosse uma torneira automática. Aí você tem o solenoide, né? Quando você utiliza esse aqui, ele já vem embutido. Que o solenoide é igual que tem na sua máquina de lavar. Você, na hora que ele recebe eletricidade, ele abre, na hora que ele para de receber, ele fecha. Então, o controlador justamente ele manda esse pulso elétrico aí no solenoide para abrir, deixa um tempinho aberto, depois ele fecha. Aí temos os pressurizadores, né, e bombas, que o pressurizador é como se fosse uma bombinha ali que ele deixa a pressão no sistema, quando a pressão cai ele tende a ligar, ele é automático nisso, ou seja, entrou água ali, ele vai e pressuriza o sistema. Já a bomba, ela, na hora que você liga, tem um reservatório ali, ela puxa a água e joga para o sistema. Então, o pressurizador, na hora que entra água, ele bota a pressão que deveria ser colocada ali, ele sempre bota a pressão automática ou manual, se você quiser aqui, mas ele não deve ser utilizado no modo automático. E a bomba não, a bomba você liga ela, aí terminou, você desliga. Aí esse aqui é o Venturi, né, que eu havia falado. O Venturi você coloca justamente na linha ali para fazer essa fertigação. Ele tem essa mangueirinha aqui com esse filtro. Você joga ali no tambor que está a solução
de fertilizante que você fez, você preparou. E com a própria entrada de água aqui, quando a água entra, aqui tem como se fosse um limitador aqui, meio enforcado aqui, que ele dá uma esganada na vazão de água. Em compensação, ele puxa o que está aqui dentro, bem numa vazão X, né? Então, ele pega aquele fertilizante e vai jogando aqui no sistema. Então, é legal você ter isso aqui para você poder fazer a fertilização do sistema. E você tem aqui aí depois no final você coloca as mangueiras e os aspersores. Então, isso aqui é a casa de máquina do sistema de montagem da irrigação. E depois você coloca as mangueiras, os aspersores que você precisar, igual que a gente falou anteriormente, tá? Eu acho que já foi tudo aqui na parte de irrigação. Agora vamos entrar aqui na parte de plantas.